Bem-vindos a mais Chapéu do Press, e o episódio de hoje é o último domingo do mês. Todo último domingo do mês, mesmo que seja quase uma semana antes do fim do mês, eu falo sobre o que prestou e o que não prestou nas minhas leituras. Julho foi um mês que começou mais acelerado, com mais coisas, com mais leituras, e depois começou a surgir um monte de coisa boa. Depois eu falo se essas coisas derem certo, depois, e se der errado também, eu acabo chorando para vocês. Mas acabou resultando em eu diminuir o nível de leitura, o número de leitura, na verdade. Tinha várias coisas, tipo Nathan Never, que chegou da Futuro, os ônibus do Dylan Dog, que eu queria ler o 4 e o 5 todos juntos. E as duas últimas semanas praticamente eu não consegui ler nada. Mas o começo do mês já teve leituras bem legais. Eu trouxe algumas, as melhores e as piores, que eu para apresentar para vocês. Eu vou começar com um que eu ainda nem gravei vídeo. Na verdade, eu preciso ler um outro quadrinho para juntar e fazer um vídeo só, porque é um quadrinho pequeno. Mas é o Entropia Tropical, do Gabriel Arraes, do André Freitas. É interessante essa história que... Bem, Gabriel Arraes, ele faz histórias tanto de cotidiano, mas muita ficção científica, fantasia urbana. O André Freitas, por sua vez, tem fantasia urbana, mas com terror. E os dois autores, que eu já conheço eles de eventos, Gabriel Arraes, inclusive, eu estava dividindo mesa quando eu fui na CCXP, eles se juntaram para fazer Entropia Tropical, e que, bem, foi uma história interessante que se passa numa cidadezinha fictícia, Amanapuá, em 1999, uma cidadezinha fictícia do interior do Brasil, e que vai contar o cotidiano de pessoas comuns, quebrando completamente aquela ideia idílica de como o Brasil é muito melhor no interior, que todo mundo se ama, todo mundo se ajuda. Na verdade, cada pessoa que aparece aqui parece que guarda um preconceito, guarda alguma mágoa do passado e se vinga dessa mágoa do passado em quem vê pela frente. E aí a gente tem a história que basicamente vai se passar numa rua. Bem interessante, tem alguns elementos pensados desse final da década de 1990, que compõem o cenário de uma forma bem legal. Gostei, foi me surpreendendo, porque no fim é uma história de cotidiano, mas de maneira nenhuma é uma história de cotidiano que você vai sair edificado no final. Você só vai ver a hipocrisia rolando solta para tudo quanto é lado e se divertindo com ela. Nem todos os personagens aqui são maus. Alguns são mais neutros. Enfim, Entropia Tropical. Outra coisa que eu li esse mês, que eu gostei bastante, foi Il Boia di Parigi. Il Boia di Parigi é o Carrasco de Paris. Eu tenho a versão italiana da Leistoria, primeiro volume, foi lançado lá em 2012, e que agora a Editora Futuro está trazendo para o Brasil. Está no Catarse ainda, tá? O Catarse está na Aurigo agora. O financiamento coletivo ainda está em aberto. Conta basicamente a história do Carrasco, que foi responsável... Não responsável, mas é o funcionário do mês da França que vai baixar a guilhotina em várias pessoas durante ou no pós-Revolução Francesa. Tem algumas questões históricas aqui, de adaptações históricas que não foi bem assim, mas até a própria guilhotina sendo criada um pouco depois do que é mostrado aqui, tem o Robespierre, mostra um pouco dessa quebra de tornar a Revolução Francesa como se fosse algo idílico também, algo como que trouxe a paz para o resto do mundo. Não, ela teve vários problemas, ela teve vários conflitos internos, e nem todo mundo estava lá para trazer fraternidade, igualdade, prosperidade para todo mundo. Na verdade, muita gente estava defendendo os próprios interesses, mas se juntou contra pessoas que eram a elite do sangue azul, que eram ainda mais malvados, eram mais desgraçados do que os desgraçados que tomaram o governo.
mas enfim, foram super importantes para o que aconteceu no mundo a partir de então. Também, durante o vídeo, acho que vale a pena assistir esse vídeo, porque começa a discutir muito sobre a questão histórica, de não ser apenas o que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um evento extenso, que não é pontual, dentro de um grande processo de transformação do final do 18, início do 19, e eu discuto tudo isso lá, só com essa história, que foi muito boa, da Paula Barbato e do Gian Piero Casertano. Bem, de pior, teve 5 revistas, então vamos lá, 2 melhores, agora vamos com uma pior para dar o meio termo, que é Supergirl, o Mundo. Coitada dessa personagem, eu gosto muito da cara, e eu gosto de várias histórias da personagem. Em especial eu gosto principalmente da Supergirl do Renascimento, estava interessante, do Peter David, principalmente, tem um vídeo aqui que eu falo sobre os 5 encadernados iniciais do Peter David, mas ela foi ganhar um filme, que eu ainda não assisti, e que muita gente não gostou, por N motivos. Ainda quero assistir, acredito que não vai ser esse desastre todo, provavelmente vai ser um filme mais médio, talvez depois vai ter uma resenha no canal. Mas enfim, Supergirl Mundo, ele faz parte de uma iniciativa anual, basicamente, da DC, de chamar quadrinistas do mundo inteiro para fazer sua historinha de 4 ou 6 páginas, às vezes 8, de um personagem específico. Primeiro foi o Batman, depois o Superman, ou o Batman, depois o Coringa, aí o Superman, e agora Supergirl. Tem altos e baixos, é uma antologia. Então são 14 histórias. Inclusive era para ter uma brasileira, e essa brasileira, de último, ela ia falar sobre ia ser uma história sobre o Cripto e um caramelo, um cachorro caramelo, e no fim, por conflito de agenda, acho que foi, ela acabou caindo fora, e tem 14 histórias. Mas é a mais fraca de todas, esse Supergirl, dessa série O Mundo da Supergirl, infelizmente é mais fraca. Nenhuma das histórias chega a ser realmente interessante, ou é muito superficial, ou é bobo, ou inclusive é genérico, tão genérico que a Supergirl não precisava aparecer. No vídeo específico eu vou dissertando, comentando praticamente todas as edições que foram mostradas, que foram publicadas. Tem ideias legais ao longo das histórias, ao longo dos países que a gente vai visitando, né? Estados Unidos, Espanha, Sérvia, Argentina, Camarões, Turquia, Japão, Colômbia, Alemanha, Polônia, enfim. Mas não foi. Nenhuma história realmente me chamou atenção, me conquistou. A arte talvez seja a melhor parte, porque aí tem artistas desenhistas bem legais mesmo, nessas histórias, que vão inclusive pender para uma animação, ou então para um livro ilustrado mais infantil. Tem um mangá aqui que eu achei uma sacanagem, que parece uma grande propaganda de uma loja de doce japonesa. Enfim, Supergirl Mundo não prestou nesse meu mês de julho. Agora, dando continuidade, uma coisa que me surpreendeu, Ultimate Homem-Aranha, Negócio de Família, volume 3. O segundo volume achei meio xoxo, porque o Jonathan Hickman está com uma proposta de cada edição dos Estados Unidos contar um mês na vida desse Peter Parker que ganhou poderes agora de Homem-Aranha e está se adequando e entendendo que mundo que ele vive de verdade. A primeira edição foi legal, né? O primeiro arco de apresentação. O segundo encadernado eu não gostei porque eram várias historinhas que acabavam sendo superficiais. As histórias passavam dentro das 20 páginas e às vezes não terminava, não tinha espaço suficiente, eram sempre recortes. Recortes que você ficava com aquela sensação de e aí, faltou. Esse terceiro encadernado continua sendo cada edição um mês, mas o Hickman conseguiu estratégias interessantes para trazer arcos maiores, como a Caçada do Kraven aqui, que vai tomar a primeira edição, que se passa no dia 31 de janeiro, a segunda edição se passa no dia 1º de fevereiro, formando uma história já de 50 páginas. A terceira edição, né, que corresponde a número 15, 13, 14, 15, isso, 15 dos Estados Unidos, ela dá continuidade à história com consequências, com o Peter fugindo num trailer com a família,
E aí vamos ter a continuidade da história e desenvolvendo outros personagens, como o mistério. A forma que apresenta o mistério aqui é bem legal, ou mesmo o desenvolvimento do Peter, da família dele, do Duende Verde. Enfim, gostei desse terceiro volume. Tá? Me animou mais uma vez e vai terminar no quarto. Vamos ver quando que ele encerra. E para terminar, Sem Alma, primeira edição de uma série que na Itália está com 18 volumes. Aqui tem a edição, os volumes 1 e 2 do passado, né, da história do jovem Ian. Agora fugiu o nome dele, mas é o Dragoneiro. É o passado do Dragoneiro. A história ela não é no formato italiano, ela é um formato maior que o formato americano, inclusive, mas foi lançado pelo selo Audate na Itália. Então as histórias têm menos páginas, em formato maior e coloridas. Ela é uma história muito mais violenta, muito mais com temáticas mais adultas, e que cada arco, de certa forma, você consegue ler de forma separada, mostrando as mazelas da guerra de um reinado que está completamente sofrendo com guerras civis, sofrendo com conflitos internos e as consequências desses conflitos. O Dragoneiro, inclusive, está dentro de um grupo de mercenários. E é legal, ele mostra, traz de volta o Dragoneiro, a gente encontra o Ian aqui, ao mesmo tempo que vê como ele vai ser forçado a amadurecer pela situação que ele se encontra, que não é nada heróica. Inclusive vários questionamentos, vários confrontos éticos vão se colocar para ele, né? Quem está fazendo os roteiros é o Luca Enoch, o Stefano Vietti, com os desenhos do Alberti, aqui, Mário Alberti nos desenhos, as cores do Andrés Mossa. Acho que o maior problema da edição é que ela veio muito cara. O pessoal tá reclamando, ela tá na faixa de, acho que mais de R$150, uma edição de 164 páginas, mesmo que seja colorida e tal. Eu aconselho comprar pelo site da Mitos em promoção, porque o preço cheio é bem pesado. Mas a história é bem legal e prestou bastante nessa minha jornada de julho. E esse foi o vídeo. Um vídeo um pouco menor, talvez, com menos leituras, mas leituras bem legais que eu fiz ao longo desse mês. Você leu algumas delas? Conhece, não conhece? O Entropia Tropical? Tá a fim de conhecer, né, o Boia de Paris, o Carrasco de Paris, Homem-Aranha, Ultimate, Sem Alma. Leram também? Leram, assistiram o filme da Supergirl? Gostaram, não gostaram? A gente se vê no próximo episódio. Quero saber de vocês. Comentem aqui nos comentários, a gente conversa por eles. E enquanto isso, me siga nas redes sociais, @Parascol, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, como todas essas revistas, né? A gente tem quadrinho italiano, quadrinho nacional, quadrinho estadunidense, e tem os vídeos dos jogos de tabuleiro que eu peço para vocês assistirem, compartilharem, para chegar a mais pessoas e ajudar o canal a crescer, mas também trazer novos leitores para os quadrinhos e os leitores de quadrinhos chegar também nos jogos de tabuleiro. É isso, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio então, até mais e bons quadrinhos.